Olá a todos e bem-vindos ao Tretas do Chrome, eu sou o PM e neste vídeo vou explicar os acontecimentos do episódio 2 de Moon Knight, assim como falar todas as referências e easter eggs que encontrei a ver o episódio da série mais recente da Marvel Studios. E acreditem, há aqui muitas coisas interessantes. À medida que o Cavaleiro da Lua vai mostrando uma versão baseada nas cómics da Marvel, que apesar de não ser 100% certa ao material de origem, o que se aceita devido às comparações que poderiam ser feitas ao Bruce Wayne. A série até agora está realmente muito boa. Lembrar que neste vídeo vais encontrar spoilers para o episódio 2, o que é normal visto que ser uma análise ao mesmo, certo? Siga para o que interessa. O Cavaleiro da Lua dedicou o seu primeiro episódio quase inteiramente a estabelecer o Steve Grant de Oscar Isaac como sendo um entusiasta do Antigo Egito, com distúrbio de sono mal diagnosticado. E atenção, é Steven com um V, como ele diz durante este episódio. À medida que ele se transforma num ser que ele mal consegue entender e esmaga um chacal morto-vivo, renascido por magia, torna-se rapidamente claro que existem mais coisas sobre Steven do que vender doces a criança. Em comparação com séries passadas do MCU, o episódio 1 de Moon Knight foi surpreendentemente fraco nas ligações ao universo Marvel, que se estende por mais de 10 anos atualmente. Até nos momentos em que esperávamos naturalmente muitos easter eggs, poucos foram os que se conseguiram encontrar. Por outro lado, o episódio 2 de Moon Knight, que tem o título Summon the Suit, ou em português, Invocar o Fato, é felizmente para nós mais generoso nesse aspecto, deixando algumas referências tanto para a história da banda desenhada do Moon Knight como para o resto do MCU. Durante o turbilhão de Steven no segundo episódio, este é despedido, conhece a sua esposa pela primeira vez, torna-se um vigilante e experimenta uma sopa de lentilha surpreendentemente agradável. E como não gostar de uma boa sopa, não é verdade? Há quem discorde. Ora, o primeiro detalhe que pode ser perdido a ver o episódio chega logo no momento da abertura do mesmo, onde começamos com um olhar sobre a areia que rodeia a cama no quarto do Steven Grant, areia essa que ele utiliza para saber se andou ou não sonâmbulo durante a noite. O facto do episódio começar a usar a areia intacta no chão e com os sons da luta do Moon Knight contra o Chacal no final do primeiro episódio mostra-nos que Mark tem o cuidado de manter a persona de Steven no escuro, mantendo encoberto a verdadeira entidade de quem realmente ele é, ou seja, o punho de Khonshu que procura a vingança no mundo. Ora, outro fator que podemos deduzir é que a areia é sem dúvida um prelúdio do que vamos obter no final do episódio, quando Mark, e não Steven, aparecem no Egito a olhar para as pirâmides de Gizé, o que demonstra a sua conexão ao Antigo Egito, e se com areia começa, é com areia que vai acabar. Hey, what was that? De seguida vemos Steven Grant de volta ao trabalho, depois dos incidentes da noite anterior e que tem uma conversa com o segurança do museu. Steven fica preocupado e pede precaução ao segurança quando estes vão ver as filmagens das câmaras de vigilância e que, por alguma razão, ele insiste em chamar a Steven de Scotty. Talvez uma outra personalidade possa estar a ser indicada aqui, mas teremos de esperar por ver por mais. Mas o detalhe importante aqui chega mesmo nas câmaras de vigilância. Quando os dois se encontram a ver as filmagens, percebemos que o chacal que perseguia Steven não é real. Ou será que é? O facto de Steven ser o único capaz de ver o chacal pode indicar que estes seres egípcios, ressuscitados através da magia, apenas são visíveis para quem possui algum tipo de magia do caos, como é o caso do Moon Knight. Mesmo que Steven não veja nada nas filmagens, há um detalhe interessante aqui. Se repararmos bem, e recorrendo ao slow motion, nos momentos em que o chacal esbarra contra qualquer coisa no mundo real, existe um certo formigueiro nas filmagens, o que pode querer indicar o contacto com o mundo real. No momento final das filmagens, vemos Mark a olhar diretamente para as câmaras, ao qual Steven diz que aquele não é ele. E é como se o Mark soubesse que o Steven ia ver as filmagens, e aquela seria uma certa forma de aviso para o outro habitante do seu corpo. That's not me. Mais à frente vemos um dos easter eggs que pode passar mais despercebido, mas é o que te pode dar um prémio. Ora, é um easter egg em forma de código QR. Os códigos QR tornaram-se tão comuns que se misturam frequentemente em cenários, tanto na vida real como no ecrã. O episódio 1 do Cavaleiro da Lua introduziu subtilmente um código QR na cena em que Steve explicava as lendas a uma rapariguinha do museu. Esse código, quando digitalizado, leva-nos até um livro de banda desenhada da Marvel, mais precisamente a cómic Werewolf by Night, a qual o Cavaleiro da Lua fez a sua estreia. O código QR desta semana encontra-se no cacifo de depósito de Mark Spector, que permite descarregar mais uma edição da BD do Werewolf by Night. Já o número ao lado do código QR pode ser uma referência a outra banda desenhada, nomeadamente Moon Knight, a edição número 43, em que nessa BD mostra a história de Moon Knight a lutar contra o vilão chamado Steph Falcon, que contém uns poderes muito parecidos ao vilão que vemos na série, Arthur Arrow. Poderes esses que consistem em entornar as pessoas da sua forma de vida, se bem que o Arthur Arrow o faz justificando que é em nome da deusa Amit.
But he's a liar. De seguida, vemos o passaporte do Mark Spector, o qual nos revela alguns detalhes sobre a verdadeira identidade de Mark. Na banda desenhada, Mark Spector é de Chicago, Illinois, em homenagem ao seu criador, Dog Monk. E embora só tenhamos visto Steven Grant como um britânico nascido em Londres, o episódio 2 confirma também a cidade natal como sendo a mesma da sua contraparte nas bandas desenhadas. Outro detalhe interessante no passaporte é a data da sua emissão. O passaporte foi emitido a 14 de dezembro de 2018, o que significa que foi emitido durante o famoso blip no universo da Marvel, que é aquele período de 5 anos após o estalar de dedos de Thanos em Infinity War. O snap ocorreu em maio de 2018, segundo a linha temporal do MCU, o que quer dizer que Moon Knight faz parte dos 50% da população que não foi evaporado por Thanos. Juntamente com o passaporte de Mark, Steven encontra no saco vários molhos de dinheiro que parecem ser notas de 100 yuan, que é a moeda chinesa, perto dito o nome bem. O que torna interessante isto não é o facto de Mark ter um saco cheio de dinheiro, que é completamente normal, visto ele ser um mercenário e aceitar pagamento em dinheiro pelo seu serviço, é sim o facto do dinheiro presente no saco ser chinês. Ora, isso bem se lembram, houve um certo filme que saiu no ano passado que foca num certo herói chinês, o Shang-Chi. Mas aqui o mais importante não é o herói, mas sim a sua irmã, ou até mesmo o seu pai. O facto de estar aqui um saco cheio de dinheiro chinês pode indicar que Mark foi contratado ou teve contacto com alguma entidade chinesa. E que melhor entidade do que os Ten Rings. Mas isto é um desenvolvimento que temos de ter em conta para cenas futuras. Outro dos pertences que se encontra no saco é o escaravelho. O escaravelho de ouro, que parece que toda a gente anda atrás nesta série, e o importante a salientar aqui é que, como o próprio Steven disse, este escaravelho é um género de uma bússola, mas uma que não aponta para norte. Podem querer indicar que aponta para o Egito, ou para um túmulo de um deus egípcio, que acho que foi o Arthur disse, não é? Após isso, vemos novamente Khonshu, em toda a sua glória, e que gera aqui um momento de tensão elevada. No início da cena, quando Steven caminha em direção ao cacifo, vemos as luzes a acender uma a uma através de sensores de movimento. Mais tarde, o mesmo efeito é usado, usando o efeito para demonstrar a presença de espíritos ou demónios, mas que é, na verdade, o deus da lua, que faz as luzes acender mostrando a sua forma mumificada a Steven. Um detalhe interessante aqui, ao vermos a forma física de Khonshu, é que mostra que parece ser uma falha no seu bico, na parte do meio. Pode representar que levou ali uma certa pancada, e o que poderá querer também representar que Khonshu já lutou no mundo físico desta forma, e que pode ter ficado com danos. Ou pode ser apenas parte do design, e esteja eu para aqui a olhar mais para os detalhes, não é? De seguida somos introduzidos a Layla, que ficamos a saber que é a mulher de Mark, mas apesar do seu nome ser diferente, existem teorias de que Layla é na realidade uma interpretação live action de interesse amoroso da banda desenhada de Moon Knight, conhecida como Marlene Allerain. Moon Knight confirma isto no episódio 2, revelando que Layla já é a esposa de Mark Spector. Ambas as personagens também partilham um profundo interesse na cultura egípcia, e sendo a Layla a Marlene das BDs, fica de certa forma explicado de como ela conhece a transformação de Mark para Moon Knight, uma vez que foi Marlene que o levou perante Khonshu nas cómics. Quando Steven Grant leva esta nova esposa surpresa de volta para o seu apartamento, o apartamento da sua mãe. This is your flat, Mark? No, this is my mum's flat. Layla admira a extensa coleção de livros de Steven, quase como se ela nunca tivesse percebido que o seu marido era tão bom leitor. Ora, nos livros sobre o ombro direito de Layla, a lombada de um livro lê-se O Homem de Gelo. The Man in the Ice é um livro verdadeiro, arqueológico, mas no MCU, o Homem no Gelo apenas pode significar uma coisa, o Capitão América, certo? É agradável imaginar que no episódio 2 de Moon Knight possa estar incluído este título em particular de forma tão destacada por causa da sua ligação com o Steve Rogers nas cómics. Inclusive, os dois fazem parte de uma equipa secreta de Vingadores, mas podes ver esse e outros factos sobre Moon Knight no vídeo que fiz sobre o Cavaleiro da Lua. Podes clicar no link. Depois de ter sido levado pelos polícias, um deles revela que Mark Spector é procurado pela morte dos arqueólogos numa escavação no Egito, todos brutalmente amarrados e fuzilados. Este passado diretamente retirado das origens da banda desenhada, Spector e do campo foi referenciado no primeiro episódio de Moon Knight, no telemóvel que ele encontra, juntaram-se ao criminoso Raoul Bushman para um trabalho no Egito, apenas para Bushman começar imediatamente a massacrar uma equipa de arqueólogos. Mark interveio para impedir a atrocidade e a série eluda isto quando Steven diz não é o que pensas. Nestes fecheiros que a polícia mostra, também podemos ver mais um easter egg no fecheiro da Interpol. O número do fecheiro do caso está listado como 1975, que é o ano em que Moon Knight estreou na BD do Werewolf by Night, a edição número 32, ao tentar vender a marca de justiça antecipada de Amit a Steven Grant. Arthur Arrow abre aqui novamente o debate que tivemos sobre o bebê Hitler. Se pudéssemos viajar no tempo e assassinar o Hitler enquanto era criança, será que devíamos mesmo fazê-lo? A pessoa já abordou este assunto antes, como é óbvio. Depois de inventar viagens no tempo em Avengers Endgame, Rhodey e Hulk envolveram-se num debate sobre a complexidade moral de matar um pequeno Thanos. Mas podemos deduzir que, apesar da sua posição perante o Titã Louco, o War Machine talvez não tenha a mesma filosofia do Arthur Arrow. E Steven Grant claramente condena o facto de alguém, mesmo que uma deusa, possa julgar pessoas anos antes de cometerem qualquer crime que possa estar traçado no seu destino. Pois, como Steven aponta, as coisas podem mudar e julgar crianças é só errado. Isn't that a bit dodgy, like trusting the judgment of a weird crocodile lady? You don't need to doubt her judgment.
A seguir a isso, o Arthur Harrow invocou mais um Shakal. O Harrow invocou o Shakal no episódio 1, mas nós não o conseguimos ver como ele fez. Mas no episódio 2 mostra o feitiço a ser lançado. Curiosamente, a magia que Harrow usa tem um tom de roxo. Diferentes tipos de magia são marcados por diferentes cores no MCU, e o roxo foi previamente estabelecido como a magia negra de Agatha Harkness, em WandaVision. Talvez seja coincidência, ou pode ser a Marvel novamente a reconfigurar as suas regras sobre a magia, mas a semelhança pode confirmar que, tal como Harrow extrai a sua magia de Amit, uma deusa egípcia, Harkness estava a extrair a dela de outro deus. Deus esse que pode ser o Chthon, o qual podemos vir a ver no Doctor Strange no Multiverso da Loucura. Fica atento ao canal e à análise que vou lançar sobre o novo trailer de Doctor Strange 2 para perceberes como é que isso é possível. Outro fator que temos de ter em conta é o multiverso. Se bem se lembram, as brechas do feitiço que abriu o multiverso no filme do Spider-Man No Way Home também eram roxas. Como o Wong disse no filme, estes seres podem sair de um local que é desconhecido e, sendo assim, o feitiço não invoca seres zombies do Antigo Egito, das profundezas da Terra, mas abre talvez um portal para o universo desses seres, um universo que nós desconhecemos. Mais à frente vemos a versão do Moon Knight de Stephen Grant, que é baseado na versão do Mr. Knight das cómics, com o seu fato todo G-Nota, mas Mr. Knight nas BDs é mais um investigador do que lutador, mas na série parece que será a versão do herói quando Steven está a tomar conta do corpo de Mark. A entrada em cena foi fantástica e, como diria o Deadpool, até teve direito a uma aterragem de super-herói. Superhero landing! Mas nesta cena existe uma referência à série de Falcon and the Winter Soldier no autocarro contra o qual o Steven se esbarra. Enquanto Stephen Grant e Layla lutam contra o Shakal convocado por Arthur Harrow, um autocarro vermelho inclui um cartaz de um anúncio para o GRC, que é a Global Repatriation Council, ou em português, Conselho Global da Repatriação, que foi introduzido na série do Falcon and the Winter Soldier como uma organização que lida com as consequências do snap do Thanos e dos 50% de desaparecidos que subitamente regressaram 5 anos mais tarde. O cartaz do GRC do episódio 2 do Moon Knight é a primeira conexão propriamente dita ao resto do MCU. Outro easter egg que podemos encontrar nesse autocarro está no tejadilho do veículo com o código WBN032. À primeira vista, esta referência parece não ser nada de especial, mas na realidade a combinação de números e letras é um tributo codificado à estreia em banda desenhada de Moon Knight. WBN032 significa Werewolf by Night, edição número 32, que é a primeira aparição, como já disse anteriormente, do monstro de recados do Khonshu. Depois de Moon Knight ter derrotado o Shakal, empalando-o na igreja, Mark finalmente explica como é que ele tem esses dons e o porquê do contacto com o Khonshu. Nas BDs, depois de Mark Spector defender os arqueólogos de Raoul Bushman, o criminoso deixou o seu antigo colega mercenário às portas da morte, e Mark teria morrido ali mesmo se não tivesse feito um acordo com Khonshu. As mais recentes revelações da série sugerem que o mesmo aconteceu em live action. We wouldn't be alive if it weren't for Khonshu. And my servitude is the price that I pay. O episódio acaba com Mark Spector no Egito e que nos mostra mais uma vez que Mark viaja sempre fora do nosso olhar. Após Khonshu passar à frente da câmara e cortar a nossa visão sobre Mark, vemos uma cortina a cair de um espelho quebrado no qual vemos Steven com a mão ensanguentada, mas que não é o reflexo de Mark, que se encontra sentado no chão a beber uma pinga. Se olharmos bem, as posições dos dois são diferentes, o que significa que Steven continua preso no subconsciente de Mark e que este tem agora o controle do corpo. E a julgar pela mão com o sangue de Steven, este poderá se ter aleijado a tentar assumir o controle, e talvez tenha sido dessa forma como o espelho acaba partido. E o facto da história se desenrolar agora na terra dos antigos faraós apenas me deixa mais entusiasmado desta série e que se está a tornar realmente uma das minhas favoritas da Marvel. Mas ainda faltam 4 episódios, por isso vamos ter calma. Outro detalhe que acho que pode ser interessante está nos créditos finais. No primeiro episódio, os créditos acabam com o Moon Knight com destaque na versão do fato de cerimónia do Cavaleiro da Lua, mas neste episódio a mesma parte dos créditos foi trocada pelo Mr. Knight, que, como disse antes, parece ser a versão do Moon Knight quando Steven está em controle do corpo. Ora, e assim chega ao fim a minha análise ao segundo episódio do Moon Knight. Espero que tenhas gostado e que te tenha fornecido algum detalhe que não tivesse dado conta ao ver o episódio. Diz-me também nos comentários o que é que achaste do episódio e se descobriste algo mais. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar um gosto e de subscrever o canal, porque isso ajuda o canal a crescer e a aparecer a mais gente. Para estares por dentro das principais notícias do mundo geek, visita diariamente tretasdochrome.com e até ao próximo vídeo. Obrigado por assistir, eu sou o PM e vemo-nos por aqui.